Bom dia. Bom dia, Taninha. Bom dia, Franciele. Bom dia, Cris. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus estejam conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Quando nós falamos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é porque Ele é quem trouxe a graça e a verdade. Através de Moisés veio a lei para mostrar para o povo de Deus que eles precisavam ser diferentes, mas também para ensinar o povo de Deus que eles não podiam, por eles mesmos, andar em dignidade para carregar o próprio Deus. Quando fala a comunhão do doce Espírito Santo, significa que o Espírito Santo, ele veio para nos ensinar a andar no caminho que o Senhor tem para nós. Ele é que permite que a gente possa ter comunhão com o Abba. E o amor de Deus é porque foi o Criador que criou todas as coisas. Foi Ele que escolheu nos gerar, nos criar no ventre da nossa mãe, para que a graça do Senhor Jesus viesse sobre nós e nos alcançasse em nome de Jesus. Amém? Por isso que nós falamos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus estejam conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Meninas, amém. A Lu já sabe, né, gente? Olha, vocês que estão baixinho, ou tenta entrar e sair de novo, ou aumenta o volume do seu celular. É porque eu falo baixinho mesmo, eu não consigo falar mais alto. Amém. Espero que estejam todas bem. Bom dia, Fê. E fortes, corajosas. Bom dia, Juju, para se assentar nesta mesa essa manhã. Eu louvo a Deus por essa mesa, eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus porque Ele tem nos dado a graça de aprender mais dele. Hoje vamos continuar Colossenses. Eu creio que nós vamos acabar hoje Colossenses 1, que, meu Deus, ficamos 5 aulas, meninas, em Colossenses 1. 4 aulas, já é a 5ª aula em Colossenses 1. Mas eu tenho pedido ao Espírito Santo de Deus para fazer, para nos ensinar, para nos levar mesmo a essa profundidade que Ele deseja nos levar e nos ensinar. Amém? Então eu vou orar e vocês vão chamar, mandar no mínimo 5 mulheres. Alcança aí. Taninha, põe só Colossenses, por favor, porque nós vamos passar do 1 hoje, tá? Então, vocês enviam aí para outras mulheres e bora levar esse evangélico. Bom dia, filha. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, vamos lá? Isso, Taninha, obrigada, querida. O meu celular não tem um som muito bom. Gente, é porque a minha voz não ajuda, né, gente? Hoje ainda tá um pouco mais fraquinha devido aos meus últimos dias. Mas aumenta o som, entra e sai de novo e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vou orar. Pai, nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor. Quero declarar aqui, Pai, que em nome de Jesus Cristo nós necessitamos do Teu Espírito Santo. Precisamos do Senhor que derrama graça e verdade sobre nós. Precisamos do amor de Deus, do Seu amor para realmente termos o discernimento daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer para nós essa manhã, em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos por essa mesa que nos sustenta, por essa mesa que nos capacita, por essa mesa que nos levanta, por essa mesa, Pai, que tem o poder de fazer na nossa vida muito mais, mas muito mais mesmo do que nós podemos pensar ou imaginar. Te louvamos por tudo que o Senhor é e te louvamos também por uma graça tamanha do Senhor que vem e está sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia!
Glória a Deus. Ô Jesus, aumenta o volume das irmãs, Pai, em nome de Jesus, porque aqui já tá tudo aumentado, Pai. Gente, aqui já não tem mais nada para fazer. Tá tudo aumentado. Amém? Bom dia, Inês. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa para eu aumentar, mas eu acho que não tem também, não. Não, gente, tá o máximo aqui. Vamos que vamos. Obrigado, Dê. Então vamos. Meninas, hoje nós vamos terminar aqui Colossenses 1 e vamos também entrar em Colossenses 2. Então, bora lá. Vamos sentar nessa mesa, olhar para ele, olhar os olhos dele. E não por aquilo que ele pode nos oferecer. Em nome de Jesus, amém? Então agora não é hora mais da gente conversar. É hora da gente voltar para a palavra, colocarmos aqui os versículos, as frases de impacto e bora. Eu vou começar a ler aqui Colossenses 1, versículo 24. Meninas, só para lembrar para vocês, o livro de Colossenses, ele veio para quê? Paulo, ele escreveu a carta para os Colossenses para lembrar para eles que Cristo precisava ficar no centro da vida deles, entendeu? Essa é o resumo da carta de Paulo para os Colossenses. Paulo não fundou essa igreja. Essa igreja foi fundada por um colaborador de Paulo, que era Epáfras. E quando Epáfras foi visitar Paulo em uma de suas prisões, ele falou que muitas coisas culturais estavam entrando ali na igreja dos Colossenses e eles estavam tirando Cristo do centro. E a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Hoje é como se eu viesse aqui para vocês. E é isso que acontece. Hoje eu estou aqui. E o que a palavra de Deus está nos falando hoje? Olha só. Ei, mulheres, Cristo, ele está no centro da vida de vocês? Cristo, ele tem ocupado o lugar de primazia na vida de vocês? Ou os movimentos, até mesmo a própria moda, ou talvez a circunstância que você se encontra de falta de emprego, ou talvez as circunstâncias no seu casamento. Cristo está no centro hoje da sua vida? Séries, o que é Cristo estar no centro da minha vida? É independente de toda e qualquer situação. Você continuar dando para ele o lugar de primazia, o lugar de confiança, o lugar de rendição, o lugar de adoração. É isso. Porque, meninas, eu vou falar isso ainda hoje, essa manhã, quando nós entrarmos aqui no capítulo 2. Mas a todo tempo, existe um mundo espiritual que trabalha para tirar Jesus do centro da nossa vida. Por quê? Porque ele é a graça e a verdade. Jesus, ele é o único que derrama graça, que derrama verdade. Por que eu preciso dar graça, Séries? Porque a gente não dá conta, meninas. Nós não conseguimos fazer. Não existe perfeição em nós suficiente para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E por que eu preciso da verdade? Porque ela é a única capaz de tirar as trevas da sua vida. E as trevas por onde muitas vezes você vai andar e as trevas que tentam entrar na tua vida. Sabe, a Bíblia fala em Pedro, acho que é 1 Pedro, que Satanás, ele anda ao nosso derredor, a todo tempo, como se fosse um leão, tentando nos tragar. Então, o que isso significa? Significa que a todo tempo, Satanás, ele está tentando entrar na tua vida, ele procura uma brecha na tua vida para quê? Para te afastar de Deus.
E como que ele te afasta de Deus? Uma vez que você tira Jesus do centro, uma vez que você tira Jesus como uma vida de que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Uma vez que você tira Jesus, a brecha está aí. A brecha está aí. Quando a palavra de Deus fala de idolatria, ela fala muito de idolatria. Tudo aquilo que você coloca na frente do Senhor Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, tudo aquilo que se coloca na frente dele é uma idolatria na sua vida. E exatamente isso daqui que estava acontecendo. Bom dia, Sil. Na vida de quando Paulo mandou as cartas para os Colossenses. Era exatamente isso daqui. E nós já estudamos esse capítulo número 1. E agora, os últimos versículos aqui, do versículo 24 ao 29, Paulo fala sobre esperança. Sobre esperança. Então, vamos ver aqui o que Paulo fala. Versículo 24 de Colossenses 1. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vós. Por que Paulo fala que ele se alegra nos sofrimentos dele? Porque Paulo estava sofrendo porque ele estava pregando o evangelho. Paulo não estava sofrendo por uma causa própria. Paulo estava sofrendo pela graça, por aquilo que ele estava espalhando sobre a graça de Jesus Cristo. Por isso que ele fala, olha, eu me alegro. Eu me alegro, eu sei que eu estou sofrendo, eu estou preso, mas eu me alegro porque eu sei que as minhas prisões, elas não impedem que a verdadeira vida chegue até vocês. E ele continua, e eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Gente, olha que forte isso. Eu preencho o resto das aflições de Cristo na minha carne. Tem uma versão que fala assim: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, que é a igreja. Este final de semana, nós estávamos em missões ali na cidade de Ponta Porã, divisa do Brasil com o Paraguai. Um lugar onde o tráfico de drogas é algo terrível. É fronteira, gente, é fronteira. Gente, o mundo espiritual lá é algo assim pavoroso, sabe? Para vocês terem ideia, a maioria dos pastores que vão para lá abrindo igreja, eles não ficam lá. Eles não ficam porque é um nível de sofrimento que a igreja tem ali que a maioria das pessoas não suportam. E nós sentimos isso na carne esse final de semana, tanto na ida quanto na volta. Na ida, para vocês terem ideia, quando o nosso voo estava prestes, a Gisele, né, tá aí, ela é de lá, ela sabe o que eu tô falando. Quando o voo estava para descer em Ponta Porã, ele arremeteu para Campinas. Nós voltamos para Campinas. Depois disso, nós fomos enviados para uma cidade a 4 horas de Ponta Porã. Pegamos um carro para chegar. E a volta ainda foi bem pior. Mas eu quero falar algo para vocês. O que nós vivemos ali no espírito foi algo sobrenatural. Sobrenatural. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não enxerga, sabe, a vida com Deus espiritualmente falando, você vai pesar o que você sofreu na carne. A Maquele, né, que estava junto comigo, eu falei que ela tremendo, porque ela conseguia filmar. Vocês sabem que eu tenho dificuldades nos stories, mas foi tremendo, porque a Maquele filmou tudo. E muitas pessoas falavam, meu Deus, vocês ainda estão rindo. Queridas, deixa eu te falar uma coisa. Nós estávamos ali nos alegrando nos nossos sofrimentos. Por quê? Porque nós sabíamos que a igreja do Senhor Jesus, ela iria ser edificada. Eu estou aqui com a Gisele nessa mesa que acabou de falar que foi uma bênção, gente. Então, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos entender o que Paulo fala aqui. Eu preencho o resto das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Que é a igreja. Não precisa achar que você vai, sabe, E Paulo continua falando aqui, né? Da qual eu me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus. O que ele está querendo falar? Eu me tornei ministro
do Evangelho do Senhor Jesus Cristo de acordo com aquilo que Deus me chamou para fazer. Esse é o tempo que Deus me chamou para isso. E ele fala, isso me foi confiado para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Aos seus santos. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender que existe um evangelho sendo pregado, um evangelho de regalias, um evangelho de farra, um evangelho de eu mereço ser feliz, um evangelho de eu posso ser feliz. Deixa eu te falar uma coisa. O evangelho genuíno, a alegria que ele prega não é uma alegria que vem daquilo que você vive na carne, mas é uma alegria que vem do Espírito, do Espírito. E aqui Paulo fala, quando, né, esse sofrimento que se manifestou, que ele faz parte disso, ele fala assim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora escuta isso. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Existe algum homem que vai ser perfeito? Não. Quando ele fala aqui, apresentemos todo homem perfeito em Cristo, o que ele está querendo dizer? É o nosso espírito, gente. É o nosso espírito, não é a nossa carne. Não é a nossa carne. Hora nenhuma que é no nosso espírito. Aí Paulo, ele pega e fala assim, olha, é para isso. É para isso que eu também me afadigo, me esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Olha aqui o versículo 28 e o 29 em uma outra versão. Escuta aqui. Portanto, nós proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduro em Cristo. Maduro em Cristo. Por isso, eu trabalho, eu luto com tanto esforço na dependência de seu poder. Gente, olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Paulo fala no versículo 29. Eu trabalho, eu luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Ah, queridas, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo bem complicado mesmo. Paulo, quando ele escreve para os romanos, ele adverte, sabe, de uma maneira muito, muito séria. Olha o que Paulo fala aqui do perigo dos últimos dias. Anota aí para mim, Taninha. Paulo fala sobre o perigo dos últimos dias aqui em 2 Timóteo 3. Olha o que Paulo fala do perigo dos últimos dias. E escuta. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Elas serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos. Eu estou lendo 2 Timóteo 3, Gisele. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. Amarão os prazeres
em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz. Rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Não, anota aí, Taninha. Eu acabei de ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, da linguagem NVT. NVT. Inclusive, Mulheres Ensinando Mulheres, a próxima Bíblia que nós vamos publicar vai ser NVT, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor nos envie recursos, porque, gente, como o Mulheres Ensinando Mulheres é uma agência missionária, nós precisamos de recursos para publicar livros e Bíblias, porque é muito caro, mas nós vamos publicar. Então, aqui está falando justamente isso. Sabe, nós precisamos, porque a palavra de Deus fala que no final dos tempos, até mesmo os escolhidos seriam o quê? Enganados. O amor, ele iria esfriar de quase todos. Agora, que amor é esse, gente? Que amor é esse? É o amor único que vem de Deus, que é derramado através do Espírito Santo de Deus. Quando a palavra fala lá em Mateus 24 que o amor vai se esfriar, gente, é por causa disso. É porque o amor, esse amor, ele vem do Espírito Santo de Deus. E nós falamos na nossa última aula. O que eu falei na nossa última aula, gente? Que a palavra de Deus é a espada que o Espírito Santo usa para trabalhar no nosso espírito. Mas quem dá a espada para o Espírito Santo trabalhar no nosso espírito, para a gente ser uma mulher perfeita em Deus, somos nós. Somos nós, somos nós. Eu posso falar para vocês com autoridade, não são muitas as que escolhem se assentar nessa mesa. Não, não são. A maioria escolhe se assentar numa mesa onde as emoções serão tocadas, onde haverá muito auê, mas uma mesa onde ela não é ensinada que quem dá a espada para o Espírito Santo trabalhar é ela. Mesas que muitas vezes as pessoas fazem com que você ache que é suficiente, que aquele momento ali é incrível. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Escuta aqui o que eu vou falar para vocês. Ontem eu estava voltando de uma conferência. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Escuta o que o Espírito Santo me falou. Me falou. Escuta o que o Espírito Santo me falou hoje. Ele falou assim: filha, muitas mulheres, elas só ficam no mover, no caminho da conferência para casa. Gente, olha que sério isso. Muitas mulheres, elas ficam no mover, no caminho da conferência para casa. Quando elas chegam em casa, quando elas dormem, amanhecem e lidam com a situação que não mudou, a conferência acaba. A conferência acaba. Ei, mulher, quando que a conferência continua? Quando você escolhe se esforçar? Quando você escolhe fazer o que Paulo te manda fazer? É aí que continua. Minha filha, você pode ir na maior conferência da vida. Você pode ir numa conferência de fogo e glória, mas a conferência ela só dura no caminho sua de volta para casa. Porque quem vai escolher mudar o ambiente da sua vida, quem vai escolher mudar o ambiente da casa é você. Eu não vou entrar na tua casa, nem nenhuma outra mulher vai entrar na tua casa. É você. Você precisa entender aqui o que Paulo fala. Ei, Colossenses, eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Nós estamos precisando de mulheres, sabe, que sofrem o dano dentro de casa e vira e fala assim: ei, família, eu vou continuar feliz mesmo sofrendo por vocês. Eu vou continuar pagando o preço, ainda que eu machuque, ainda que os meus prazeres eles não venham. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nos últimos dias os tempos serão difíceis, porque as pessoas só amarão elas mesmas e ao dinheiro. Entendem? Vocês entendem isso? E nós vamos entrar aqui agora em Colossenses 2. Colossenses 2, Paulo mostra o interesse dele por aquele povo. Ah, meninas!
Como nós precisamos entender o que eu acabei de falar com vocês, que no final dos tempos o amor iria se esfriar de quase todos. E Paulo aqui, ele vira para os Colossenses e fala assim, Colossenses 2, versículos 1 ao 5. Fala assim: olha, eu gostaria, pois, que vocês soubessem quão grande luta eu venho mantendo por vós. A sua luta tá grande por causa do seu marido? A sua luta tá grande por causa dos seus filhos? A sua luta tá grande por causa da igreja que você congrega? A sua luta tá grande por causa dos líderes que você tem sobre a tua vida? A sua luta tá grande por causa da miséria que muitas vezes ela tem entrado na sua casa, mas a porta não é você? A porta talvez é alguém da sua própria casa? Como tá? E Paulo vira para eles e fala assim: olha, eu queria que vocês soubessem a grande luta que eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Paulo aqui, ele estava lutando por um povo que ele nem conhecia pessoalmente. Entende? Obrigada, querida. Paulo, ele estava aqui morrendo, preso, meninas, preso por um povo que ele nem conhecia pessoalmente. Mas Paulo amava tanto Jesus. Paulo tinha tido um encontro tão de excelência com Jesus, que ele pega e ele fala assim para aqueles colossenses: ei, e sabe por que eu estou passando essa luta? Sabe por quê? Para que o coração de vocês seja confortado e seja vinculado juntamente em amor, e vocês tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eu quero parar aqui nesse ocultos. Ocultos. A Bíblia fala que as coisas de Deus, elas só podem ser discernidas espiritualmente. As coisas de Deus, elas só podem... Deixa eu ver onde que tá isso daqui para falar para vocês. Não tem como. Não tem como. Você não vai conseguir. 1 Coríntios 2, 14. Vamos ver o que fala aqui em 1 Coríntios 2, 14. Porque talvez você tá aí, mulher, querendo entender alguma coisa, a gente não vai entender. Não tem como entender. Não tem como entender. Olha aqui, ó. Graças a Deus. Não é... é 1 Coríntios que eu falei, né? 1 Coríntios 2, 14. Qual que eu falei, gente? 1 Coríntios 2, 14, 3, 9. 1 Coríntios... Peraí. Ora, 1 Coríntios 2, 14. O homem natural, ele não aceita, escuta bem. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, eu sei que muitas coisas que pode estar acontecendo na tua vida, você pode estar achando que é loucura, mas você não vai viver uma normalidade de entender os planos de Deus para você. Não tem como, não tem como. É oculto, sabe? É mistério. Você precisa viver para conhecer Deus. Por isso é que eu falo para vocês, ei, não venha para essa mesa querendo olhar o que o Senhor está colocando nessa mesa. Gente, eu bato nessa tecla com vocês. Se assente nessa mesa com o firme propósito de olhar nos olhos de Jesus. Sente-se nessa mesa com o firme propósito de olhar nos olhos de Jesus
e não para aquilo que te oferece. Sério, fala isso em palavras mais claras. Não venha para essa mesa tentando resolver seu casamento. Não venha para essa mesa querendo mudar seus filhos. Não venha para essa mesa querendo um bom emprego. Não venha para essa mesa querendo barganhar com Deus. Venha para essa mesa para olhar nos olhos de Jesus e falar assim: ainda que eu não consiga, me ajude a viver para te conhecer. Ainda que eu não dê conta, eu sou interesseira, o meu coração é interesseiro, eu sou barganhosa, eu vivo querendo fazer barganha com o Senhor. Comece a orar pedindo ao Senhor para que o Senhor possa olhar nos olhos dele. Ah, eu não consigo ouvir. Querida, continue tentando. Continue tentando. Continue tentando. Continue tentando. Não desista. Não desista. Cavuque, cavuque, até não ter unha mais. Cavuque, até você ver as suas unhas, sabe, sangrar. Mas eu posso te falar uma coisa, você vai achar. Você vai achar. Você vai achar. Porque a perseverança, ela vence todas as dificuldades. Ela vence todas as dificuldades. Não tem dificuldade nenhuma que a nossa perseverança em conhecer a Deus não conheça. Mas os tesouros da sabedoria e do conhecimento, eles estão ocultos. Eles estão ocultos. E Paulo continua aqui: assim eu digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Gente, Paulo é tão claro, tão claro. Ele fala assim: olha, eu lhes digo. O que ele está falando aqui? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu lhes digo isso. Tudo isso que eu estou falando aqui é para ninguém os enganar com argumentos bem elaborados. Quantos e quantos argumentos bem elaborados que têm nos sido oferecidos, meninas, né? Mas Paulo fala assim: pois embora longe de vocês, quanto ao corpo, contudo, em espírito eu estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ou seja, Paulo fala: olha, eu me alegro que vocês estejam vivendo aqui como devem, sabe? E que a sua fé em Cristo seja tão forte, tão forte. Nós precisamos ter a nossa fé forte. Aqui nos versículos 6 e 7, Paulo, ele fala único e exclusivamente sobre o progresso espiritual dos colossenses. Amadas, deixa eu falar algo para vocês. Nós precisamos crescer espiritualmente. E eu não sei, vocês precisam guardar isso no coração de vocês, que eu já falei várias vezes aqui. Crescimento. Existem 3 tipos de crescimento. 3 tipos. Tem coisa, gente, que você tem que decorar. Tem coisa que você tem que estudar, meditar, ruminar, decorar. Então, existem 3 tipos de crescimento. Quais são? O primeiro crescimento é o crescimento físico. O crescimento físico, ele vem com a idade. Não tem como você acelerar. Não tem como, você não acelera o crescimento físico. Todos nós passamos pelo crescimento físico. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. É o crescimento físico. Agora, depois existe o crescimento intelectual. O que é o crescimento intelectual? O crescimento intelectual é aquele crescimento que vem do tanto que você estuda, do tanto que você conhece. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu filho hoje, ele conhece muito mais do que eu. Eu tenho anos que eu estou no Evangelho. O Miguel vai fazer 4 anos, mas ele conhece muito mais que eu. Só que tem um porém. Isso é o conhecimento intelectual. Mas tem o crescimento espiritual. O crescimento espiritual, sabe como que ele vem? Com sofrimento. Como assim, Sérgio? Com sofrimento? O sofrimento de você viver um dia de cada vez, não fazendo aquilo que você quer, mas fazendo aquilo que Deus te manda fazer. Eu e o Marcelo, nós ensinamos o Miguel, sabe a quê? A entender que o conhecimento que ele tem hoje não é suficiente para guiá-lo, porque ele precisa se submeter à prática da vida cristã. Ensinar é fácil. Ensinar é fácil. É muito fácil. Ensinar é fácil. Me perdoe, mas ensinar é fácil. Mas você fazer o que Deus quer, você fazer o que Deus te chamou para fazer, não é fácil.
Porque você começa com o sofrimento de abrir mão daquilo que você foi chamada para fazer. Você começa abrindo mão daquilo. Talvez o seu ministério é um ministério de ensino. Aí de repente Deus vira e fala assim: não, você não vai ensinar mais. Você me entende? Por quê? Porque ainda não chegou o tempo. Queridas, nós precisamos entender que o crescimento espiritual, ele vem de uma maneira sofredora, porque você precisa abrir mão da sua carne e você precisa fazer a vontade de Deus. E Paulo aqui, nos versículos 6 e 7, ele vira para os Colossenses e fala assim: ora, como vocês recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele também, nele radicados, nele edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Gente, olha isso. Paulo vira para os Colossenses e fala assim: e agora? Do mesmo jeito que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor na vida de vocês, continue a segui-lo. Aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Olha que coisa mais linda. Porque aí sim a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Entendem? Colossenses 2, versículos 6 e 7. Olha que coisa mais linda. Bom dia, meu amigo Luciano. Graça e paz do Senhor Jesus. Estou firme depois da luta, da viagem dos últimos 4 dias. Estou eu aqui. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, para que haja poder, para que haja graça naquilo que eu ensino, eu preciso viver. Sim, meninas, eu tinha todo o direito, eu tinha argumentos afáveis para não estar aqui hoje. Eu tinha assim, pleno direito de descansar, eu tinha pleno direito de estar ali, mas não se trata do que eu tenho direito, se trata da minha responsabilidade de ensinar o evangelho, se trata da minha responsabilidade com essa mesa, você me entende? Se trata daquilo que Deus me chamou para fazer e não daquilo que eu estou sentindo ou deixando de sentir. Não trata do meu cansaço, não trata do tanto que eu estou afadigada. Se trata de eu entender a realidade de que a força dele aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu não posso retroceder, porque uma vez que eu retrocedo porque eu tô cansada, uma vez que eu retrocedo porque as circunstâncias mudaram, uma vez que eu retrocedo porque aconteceu alguma coisa, sabe o que eu tô falando? Olha, eu não vou porque eu dependo da minha perfeição, eu não vou porque eu dependo que esteja tudo bem, eu não vou... Não, gente, acorda, acorda, acorda. Não depende do estado que eu tô, mas depende daquele que habita dentro de mim. Por isso que ele falou, quando você é fraco, aí que você é forte. Sabe? Ai, Séries, mas eu não sinto. Não se trata de sentimento, meninas. Se trata da firme convicção de uma fé gerada pelo próprio Espírito Santo de Deus em você. Sabe? Não se trata de fazer o que eu tenho direito, mas de fazer o que Deus me chamou para fazer. Anotem isso. Aqui, Colossenses 2, versículos 6 e 7, Paulo está falando isso, sobre como que vai ser o progresso espiritual dos colossenses. Ele fala, ora, do mesmo jeito que vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Nele vocês têm que estar edificados, você tem que estar edificados, porque é isso que vai confirmar a sua fé. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E aqui Paulo, ele termina, gente, Colossenses 2, ele termina Colossenses 2, falando, sabe, sobre o quê? Sobre os falsos ensinos, sobre a obra redentora de Jesus e sobre o poder daquilo que ele fez por nós. E ele fala, olha, cuidado, para que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, a sua vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estão aperfeiçoados
Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédios de mãos, mas no despojamento do corpo, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amadas, só não é mais claro porque Satanás cega. Satanás cega o entendimento para que a gente não creia. Sabe? 2 Coríntios 4:4 fala, Satanás enxerga, Satanás ele cega o entendimento das pessoas para que elas não compreendam a realidade do evangelho. Esse é um versículo que você também precisa ter decorado no teu coração, porque essa é uma espada que o Espírito Santo constantemente ele precisa ter nas mãos para usar na tua vida. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo, com letra minúscula, o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ah, Séries, mas ele cega o entendimento daqueles que não creem. Eu creio. Será que você crê? Porque não existe manifestação de uma fé sem obras. A Bíblia fala que quem crê não é aquele que confessa que Jesus é o único Senhor e Salvador. A Bíblia fala que crer é quando você escolhe assim, sabe, de uma maneira agressiva. Não deixar nada, os rudimentos deste mundo te confundir. Isso significa você não retroceder em nada. Nada, nada, nada. Eu estou aqui em Colossenses 2, nos versículos de 8 ao 15, e agora eu passei para você 2 Coríntios 4:4. E eu vou falar uma coisa para vocês, nós temos muita graça dessa mesa. Sabe o que acontece? Mais tarde, gente, eu mando para vocês o link dessa aula com o PDF da mesma. Então, não tem desculpa. Sabe? Você precisa sair dessa zona de conforto. Você precisa enfrentar a situação sabendo que esse enfrentar, ele vai te ferir. Mas não é uma ferida para a morte, porque sobre você está a couraça da justiça, o escudo da fé. Aquilo que protege do mais profundo do seu coração ser tocado. Existem feridas que não são feridas de mortes, mas são feridas necessárias. São feridas necessárias para que você experimente a graça da verdadeira vida. Guarda isso. Existem feridas necessárias para que você valorize a verdadeira vida. Meninas, nós temos as nossas comunidades no WhatsApp, as nossas comunidades no Telegram. Tá aqui o link na bio, você vai lá na bio, entra nas nossas comunidades e à tarde você vai receber o link dessa palavra no YouTube e também o resumo da mesma, tá bom? Eu coloco nos stories para você também quando terminar aqui. E Paulo continua falando ali. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, Jesus te deu vida. Ele te deu vida juntamente com ele. Ele perdoou todos os nossos delitos. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de quê? De ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ele despojou os principados e as potestades publicamente. Versículo 15 de Colossenses 2. Ele expôs publicamente ao desprezo os principados, as potestades, triunfando deles na cruz. Deixa eu te falar uma coisa. Você foi resgatada, querida. Você foi resgatada. Jesus Cristo, ele te resgatou. Você sabe o que é isso? Você sabe quando uma criança é sequestrada e os pais vão lá, pagam um alto preço e elas voltam para o braço do pai porque aquele preço ali que os sequestradores queriam foi pago? Jesus fez isso por você. Você voltou para os braços do seu pai, entende?
Você voltou para os braços do seu pai. Aqui ele fala, versículo 15 que nós lemos, desse modo ele desarmou os governantes, as autoridades espirituais. Deixa eu te falar uma coisa. Versículo 16 de Colossenses 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa do que você come, por causa do que você bebe, nem, sei lá, seja dia de festa, seja dia de lua nova, sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Gente, olha isso daqui. Olha isso daqui. Versículo 17. Ah, gente, quando essa palavra é enraizada em nós, meu Deus. Meu Deus. Olha o versículo 18. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos que alegam ter visões a respeito das coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos e eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo. Saia desse lugar. Saia desse lugar de condenação. Saia desse lugar. Amadas, você é preciosa. Saia desse lugar. Você não tem que pôr em primeiro lugar na tua vida nada que o mundo tá. Não, você não tem que ter dinheiro, você não tem que ter um bom casamento, você não tem que ter nada para ser uma mulher que vive no colo de Deus. Ah, mas Deus pode te dar isso tudo? Pode, Ele quer te dar, acredite. Mas primeiro Ele precisa te mostrar que você não depende de nada disso para experimentar a plenitude de vida que Ele tem para você. Aqui fala, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Sabe o que são as ordenanças? Ele fala que não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Querida, você não precisa ter o peso ideal, você não precisa ter o cabelo ideal, você não precisa ter aplique no cabelo, você não precisa ter cílios postiços. E, sério, isso é pecado? Não, isso não é pecado. Não, seja livre. Mas você não precisa ter isso para se adequar naquilo que Deus te chamou para ser. Sabe o que Paulo fala aqui? Escuta o que Paulo fala. Pois que todas estas coisas, com uso, se destroem. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai aplicar botox, vai acabar. Você vai fazer plástica, vai acabar. Você vai pôr cílios, vai acabar. Você vai pôr aplique no cabelo, vai acabar. Você vai pôr roupa da moda, vai acabar. Todas essas coisas se destroem com o uso. Se destroem com o uso. Aqui nos últimos versículos 22 e 23, Paulo fala assim, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Talvez você veja uma mulher muito bem vestida. Amadas, deixa eu te falar uma coisa. O que mais te impacta quando você vê mulher? É aquilo que ela usa por fora? A ponto de você nem ver o que está dentro dela? Você segue mulheres por causa daquilo que os seus olhos contemplam? O que você está buscando? Você está sentando nas mesas para ver o que eles te oferecem? Ou realmente para olhar nos olhos do Senhor? Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Aqui, a partir do versículo 20, Colossenses 2, 20, na NVT, diz assim: Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo? Que dizem, não mexa, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos
sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Eu quero abrir um parênteses aqui, tá? Quero abrir um parênteses aqui. Terminamos Colossenses 2, mas talvez isso seja a coisa que Deus te chamou aqui para ouvir. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5, 23, que nós precisamos manter irrepreensíveis corpo, alma e espírito, ok? Corpo, alma e espírito. Tá, então deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ter cuidado para não se envolver das duas formas. Por quê? Tem mulheres que usam o lado espiritual para não cuidar do corpo. Tem mulheres que usam o lado espiritual para desonrar o marido. Mas desonra o marido feio. Sérgio, como que eu desonro o meu marido? Você desonra o seu marido quando você não cuida do que é dele. Sérgio, o que é dele? O seu corpo é dele. A Bíblia fala que o corpo da mulher, ele não pertence a ela mesma. O corpo da mulher pertence ao marido. Então, eu cheguei de viagem, ontem eu fiz nessa lereia. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu tô aqui com você sentada nessa mesa, minha voz está acabando, Sabe o que eu vou fazer agora, quando eu sair daqui? Sabe o que eu vou fazer de 10 horas até 12 horas? Cuidar do meu corpo. Eu vou fazer uma academia, eu vou fazer atividade física, eu vou fazer alongamento. Hoje eu falei, Deus, eu não posso comer açúcar, porque eu comi muita porcaria. Aeroporto. Eu preciso hoje entrar no nível de cuidar do meu corpo. Por quê, Sérgio? Mas isso não é vaidade, não? Não, gente, isso não é vaidade, isso é obediência. Eu não posso chegar aqui e oferecer qualquer coisa para meu marido. Ontem, quando eu cheguei, meu marido estava ansiando pelo meu corpo. Vocês entendem, né? Não precisa falar muito, né? E aí? Eu ofereci muito lá agora. Eu me dei muito lá agora. Eu me dei muito lá agora em Ponta Porã. Meu Deus, a ponto de voltar assim do avesso. De tanto que o espiritual foi forte. Agora eu chegar aqui e negar para o meu marido aquilo que é dele, sabe o que é isso? Pecado, negligência, brecha para Satanás entrar, sabe? Brecha, brecha. O seu corpo, mulher, é do seu marido. Séries, meu marido não presta. Mas quem fala isso não é o seu marido, quem fala isso é o Senhor. Quando você desobedece isso, você não está desobedecendo o seu marido, você está desobedecendo o Senhor. Sério, mas o meu marido não merece. E você merece alguma coisa? Você acha que você merece alguma coisa? Não obedeça. Deixa eu te falar uma coisa. A desobediência do outro, ela não te dá liberdade de pecar. E o seu pecado, ele não é justificado pelo erro do outro. O seu pecado é justificado pelo sangue do Cordeiro. E o seu pecado é justificado pelo sangue do Cordeiro quando existe uma coisa que se chama arrependimento. Arrependimento. Então, cuidado. Corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus. É um tripé. Corpo, alma e espírito. É um tripé, tá? É um tripé. Tá aqui, ó. É um tripé. É um tripé. Se o corpo não é cuidado, vai cair os outros dois. Corpo, alma e espírito precisam ser irrepreensíveis diante de Deus. Cuidado para a fuga dos seus problemas não ser comida. Cuidado para a fuga dos seus problemas não ser gastar mais do que você tem. Cuidado para a fuga dos seus problemas seja pecar para irritar o seu marido. Cuidado, porque a perfeição que Deus pede do nosso espírito, ela vem de uma vida, não que a gente faça tudo certo, não mesmo,
mas de uma vida onde corpo, alma e espírito são irrepreensíveis. Não que eles são irrepreensíveis, não que a gente não vá fazer nada de errado, mas a gente precisa viver de modo a não fazer algo de errado. Entende? Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, te pedir que o Senhor venha mesmo sondar o nosso coração. Queremos, Pai, te pedir essa manhã, Pai, ver se o Senhor existe mesmo, Deus, algum caminho errado aqui, que nós estejamos entrando e que a gente muitas vezes não tem convicção. Nós queremos orar, Deus, nessa manhã, como Davi orava. Senhor, perdoa-nos das falhas que nos são ocultas, que a gente faz e que a gente não percebe ainda que nós estamos prejudicando o Senhor. Pai, se não for a tua graça e a tua verdade, nós não conseguimos caminhar nesse caminho, muito menos nos assentar nessa mesa, olhando para os teus olhos. Mas é isso que nós queremos, Pai. Queremos te louvar, queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Queremos mesmo viver não apenas para carregar o Senhor, mas para adorar o Senhor com a nossa vida. Ainda que não tenhamos palavras para sair dos nossos lábios, ainda que não tenhamos força para levantar as nossas mãos. Que o nosso coração seja um coração rendido, quebrantado, disposto mesmo a te obedecer, disposto mesmo a ouvir o teu querer. Que as nossas ações, Pai, não sejam manifestas por aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos, mas que as nossas ações, Pai, sejam manifestas por aquilo que nós aprendemos do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meninas, que vocês possam marcar, tirar foto, marcar uma mulher aí no Instagram. O Mulheres Ensinando Mulheres é uma agência missionária e eu preciso de vocês para levar a verdade, a realidade da palavra aqui de Belo Horizonte até os confins da terra. E à tarde também, quando nós mandarmos para vocês o link delas, o resumo delas, que vocês possam também compartilhar com no mínimo umas 10 mulheres ali no WhatsApp. Tá bom? Eu amo vocês, eu louvo a Deus por essa mesa, eu louvo a Deus pelo compromisso que Deus me chamou para me assentar com cada uma de vocês, porque isso daqui na minha vida é vida. Isso daqui na minha vida é vida, tá bom? Beijo no coração de vocês. E para aquelas que são minhas alunas no Universo Feminino, hoje, às 21 horas, vamos ter uma aula com uma palavra tão revelada, mas tão revelada, tão profunda, mas tão profunda, que nasceu da minha moeção nestes últimos 4 dias, tá bom? Eu espero vocês hoje às 21 horas dentro da nossa plataforma do Universo Feminino. Beijo, amo vocês. Amo muito, viu? Tchau, tchau.